Ela era um estudo em movimento deliberado. No mundo que valorizava a velocidade explosiva, Ilara era o lento, inevitável avanço de uma geleira. Seus movimentos nunca eram apressados, nunca frenéticos. Cada passo era dado com consideração, cada respiração seguia um ritmo que parecia desconectado da energia frenética dos testes da vanguarda. Ali, no curso de seleção mais elitista da nação, velocidade era moeda, e Ilara estava falida. Chamavam-na de tartaruga. Às vezes, de geleira. Os nomes nasciam no refeitório de aço polido, sussurrados entre pasta proteica e água com eletrólitos. Ecoavam pelo impiedoso campo de obstáculos e a seguiam até as fileiras perfeitamente alinhadas de tiro. A zombaria era constante, um zumbido baixo, a trilha sonora de sua solidão. O sargento Thorne, um homem talhado em granito e arrogância, era o maestro dessa orquestra de escárnio. Favorito do curso, titã de músculos e velocidade, movia-se com a graça predatória de um felino. Seu desempenho era impecável, seus tempos lendários, e seu desprezo por Ilara, absoluto. Ele e seu séquito, Rourke e Jennings, principalmente, mas o grupo crescia ou diminuía conforme as fofocas do dia, tratavam sua presença nos testes, um programa criado para forjar as pontas mais afiadas da lança militar, como uma piada. Um show de comédia para a diversão deles. Olha só para ela, dizia Rourke, alto o suficiente para metade do alojamento ouvir, enquanto Ilara limpava meticulosamente seu rifle. Vai desmontar essa arma só quando a próxima guerra começar. Risos cruéis seguiam. Ilara nunca respondia. Apenas continuava sua tarefa, mãos movendo-se com precisão sem pressa, o que os enlouquecia. Cada componente era limpo, lubrificado e inspecionado com o foco de um relojoeiro. Sua lentidão não era preguiça, era uma forma de atenção profunda. Eles viam fraqueza. Não compreendiam a força por trás dela. O cenário em si era um altar à velocidade. O centro de treinamento era um monumento de metal escovado, corredores brancos e estéreis, sistemas holográficos de alvo. O ar cheirava a ozonio, pólvora e ambição. Tudo era otimizado para o desempenho máximo, para cortar milésimos de segundo nos tempos de reação. Nesse templo dos velozes, o ritmo constante e imutável de Ilara era uma heresia. Seu equipamento era gasto, diferente dos outros, que exibiam peças recém-saídas da caixa. As tiras de sua mochila estavam um pouco poídas, o cor das botas macio e marcado por milhares de quilômetros já percorridos antes mesmo de chegar ali. Mais um motivo de zombaria. Parecia pobreza diante dos kits de última geração. A primeira provocação direta veio durante um simples exercício de navegação. Receberam um mapa, uma bússola e coordenadas. O grupo de Thorne avançou pela vegetação como um trem desgovernado, por agressividade e impulso. Ilara se movia diferente. Traçou seu curso, conferiu as linhas de visão e começou a caminhar. Não correr. Caminhar. Rourke passou trotando por ela, voltando com um sorriso debochado. Perdida, geleira. Ou está criando raízes. Ilara não levantou os olhos da bússola. Apenas fez um pequeno ajuste em seu rumo e seguiu. Seu silêncio era uma fortaleza intransponível, e isso os enfurecia. Terminou o percurso 20 minutos depois dos demais, mas sua rota estava perfeitamente traçada, uma linha eficiente no mapa. Os instrutores notaram com um leve interesse, mas o que contava era a velocidade. Recebeu uma nota mediana. A humilhação virou ritual diário. Criaram até uma aposta no alojamento, o derretimento da geleira, especulando em qual dia ela finalmente desistiria. O prémio crescia a cada semana que permanecia. No refeitório, se ela se sentava à mesa, Thorne e seu grupo se levantavam ruidosamente, como se sua lentidão fosse contagiosa. Não dá para sentar aqui, Jennings anunciava. Minha comida esfria só de olhar para ela. A crueldade florescia sob o olhar aprovador do instrutor Maddox. Ele enxergava o mundo em termos de predadores e presas. Acreditava em quebrar candidatos para reconstruí-los, mas seus métodos eram contaminados por preferências pessoais. Favorecia Thorne, vendo nele uma versão mais jovem de si mesmo. Via Ilara como um erro burocrático, desperdício de vaga. Durante uma sessão no campo de obstáculos, a temida teia, um labirinto de cordas, muros e lama, Ilara mantinha sua calma irritante. Testava cada apoio de mão. Garantia firmeza nos pés antes de transferir o peso. Metódica, segura, lenta. Thorne, já tendo completado o percurso em tempo recorde, observava ao lado de Maddox. Ela não é uma soldado, é um metronome, zombou, a voz cheia de desprezo. E dos lentos? Maddox soltou uma risada seca. Não se preocupe, Thorne. O crisol vai separar o trigo do joio. O crisol era o teste final. Uma marcha forçada de 3 dias e 110 km pelas montanhas denteadas conhecidas como Presas do Dragão.
Criado para despedaçar até os mais fortes, era a culminação brutal de tudo o que haviam aprendido. Ali, Maddox decidiu fazer seu movimento. Na noite anterior ao exercício, ele fez a inspeção final do equipamento. Passava pela fila de candidatos tensos, os olhos atentos a cada fivela. Quando chegou a Ilara, parou. Puxou bruscamente a alça da mochila, a mesma com a tira gasta. Torceu o material de propósito. Um som sutil de rasgo, audível apenas para Ilara, denunciou a costura cedendo. Maddox atirou a mochila ao chão. Esse equipamento é um risco, candidata, declarou, a voz ecoando na formação silenciosa. A costura está comprometida. Pode falhar num momento crítico. Ilara encarou a mochila. Tinha verificado aquela costura 3 horas antes. Estava gasta, sim, mas sólida. Como medida corretiva por sua falta de atenção, continuou Maddox, o olhar cruel, você carregará a mochila penalizada. 40 quilos extras. Talvez assim aprenda a levar isso a sério. Um murmúrio de risos percorreu as fileiras. Thorne lançou um sorriso vitorioso a Rourke. Estava feito. Aquilo a destruiria. Não havia como a candidata mais lenta sobreviver ao crisol carregando quase o dobro do peso. Ilara nada disse. Fitou Maddox com expressão neutra, abaixou-se, pegou a mochila descartada e caminhou até o posto de penalização para receber a carga adicional. Seus movimentos eram tão calmos e deliberados quanto sempre haviam sido. Eles pensam que podem me quebrar. Vão aprender. O primeiro dia do crisol foi um inferno especial. O sol castigava o terreno pedregoso, e a mochila penalizada cravava-se nos ombros de Ilara com dentes ferozes. Os 40 quilos extras eram um fardo monstruoso. Não era apenas o peso, era o desequilíbrio, a mudança no centro de gravidade, forçando cada músculo a trabalhar dobrado só para mantê-la ereta. A equipe de Thorne impôs um ritmo alucinante desde o início, desaparecendo além da primeira crista em menos de 1 hora. Os demais seguiram, espalhados pela paisagem hostil. Ilara estava, como sempre, em último. Agora ainda mais devagar, em uma cadência estável e rítmica. Passo, respira. Passo, respira. O mundo se resumia a alguns metros traiçoeiros de chão à frente. As zombarias cessaram, substituídas por uma certeza piedosa. Não precisavam mais provocá-la. A mochila e a montanha fariam o trabalho por eles. Esperavam encontrá-la em algum ponto de controle, derrotada, ou recebendo evacuação pelo rádio. Mas ela não falhou. Chegou ao posto do primeiro dia já de noite, horas atrás do último grupo. O sargento de supervisão, Dias, olhou para ela com surpresa e respeito contido. Escaneou sua identificação e anotou o tempo. Você tem um descanso obrigatório de 6 horas, candidata, disse com voz mais branda do que ela estava acostumada. Coma, beba água. Está ficando muito para trás. Ilara apenas assentiu, encheu os cantis e desmontou o equipamento com método. Não dormiu 6 horas. Dormiu 4. As outras 2 usou para checar meticulosamente o material, tratar as bolhas dos pés e estudar a rota do dia seguinte. Movia-se com o mesmo propósito calmo de sempre. O segundo dia foi pior. A trilha os levou ao coração das presas do dragão, com subidas íngremes e descidas traiçoeiras. Uma chuva fria e repentina caiu, transformando as pedras em armadilhas escorregadias. Foi num estreito e exposto desfiladeiro, conhecido como Poleiro da Viúva, que tudo desabou. O exercício incluía cenários simulados de combate. Enquanto cruzavam a aresta, cargas de treino deveriam explodir por perto, simulando fogo de artilharia e forçando-os a buscar abrigo. Era um teste de reflexo e consciência situacional. A equipe de Thorne atravessava o trecho mais exposto quando uma carga detonou. Deveria ser apenas um clarão e um estampido. Mas algo deu errado. O artefato explodiu com um estalo seco, perto demais da face do penhasco. Deve ter atingido uma fissura invisível na rocha. Um gemido profundo ecoou pela montanha, o som da pedra milenar cedendo. Pedras, de cascalhos a blocos do tamanho de cofres, despencaram encosta abaixo. Desmoronamento, alguém gritou pelo rádio. Os candidatos se jogaram atrás de saliências, tentando se proteger. Thorne, sempre na dianteira, foi atingido em cheio. Uma laje esmagou o caminho à sua frente. Tentou saltar para trás, mas escorregou na pedra molhada. Caiu pesado, a perna torcida em ângulo impossível. O estalo nauseante se misturou ao estrondo das pedras. Outro bloco o atingiu de lado, arremessando seu fuzil para o abismo. Durou menos de 1 minuto. Quando a poeira assentou, o desfiladeiro era um caos de rochas afiadas. Rourke e Jennings, abrigados atrás de uma saliência, estavam ilesos, mas pálidos. Thorne não se movia.
E Lara estava quase 1 quilômetro atrás quando ouviu a explosão e os chamados frenéticos no rádio. Viu a nuvem de poeira erguendo-se do poleiro da viúva. Seu ritmo não mudou. Continuou estável, constante, inexorável. Passo, respira. Passo, respira. Não havia pânico. Apenas direção. Quando chegou, encontrou uma cena tensa e impotente. Rourke e Jennings tentavam ajudar, mas a fratura era grave, os ossos atravessavam a pele. Thorne estava consciente, o rosto contorcido de dor e incredulidade. Sua invencibilidade fora quebrada. A voz de Maddox chiou no rádio, clara para todos. Thorne está fora de combate. Equipe deve estabilizá-lo e aguardar a evacuação. Exercício suspenso. Todas as equipes, mantenham posição. Logo depois, a voz do piloto. Comando, aqui é Nightingale. Não consigo pousar nesse desfiladeiro. Os ventos são fortes demais. Risco inaceitável. O ponto de evacuação mais próximo é o posto Charlie. 5 milhas a leste, do outro lado da passagem. Silêncio pesado. 5 milhas. Pelo terreno mais difícil do curso. Carregando um homem de mais de 90 quilos, mais o equipamento. Impossível. Um time inteiro de soldados descansados levaria horas. Thorne não tinha esse tempo. E Lara chegou, a mochila pesada ainda nos ombros. Olhou a cena com calma. Rourke ergueu os olhos, o rosto sujo de lama e medo. Está ruim, murmurou. A perna, não dá para movê-lo. Thorne, delirando de dor, fixou o olhar nela. Até ali, a arrogância era reflexo. Vai, buscar ajuda, lesma, disse entre dentes. Não tente ser heroína. Você não serve para isso. Foi a provocação final. Um insulto nascido do desespero, mas um insulto ainda assim. Mirava no ponto que todos haviam ridicularizado por meses, sua lentidão. Sua suposta fraqueza. E Lara não respondeu. Apenas soltou a mochila penalizada, que caiu com um baque surdo no chão. O alívio nos ombros foi imenso, quase como asas invisíveis. Então ajoelhou-se ao lado de Thorne. Suas mãos, tantas vezes zombadas pela falta de rapidez, moveram-se com eficiência impressionante. Conferiu o trabalho do socorrista no talho, apertando uma faixa aqui, ajustando um acolchoamento ali. Pegou seu cantil, umedeceu um pano e limpou o suor e a poeira do rosto dele. Rourke olhava atonito. O que você está fazendo? Temos que esperar ajuda. E Lara o encarou. Sua voz, quando veio, era plana, factual, sem emoção. A ajuda não vem até aqui. O ponto de evacuação está a 5 milhas. Ele morrerá se ficar. Prendeu os braços de Thorne ao peito com firmeza. Então, num único movimento fluido, como desafiando as leis da física, agachou-se, firmou os pés, e ergueu-o nas costas. Mais de 90 quilos de peso morto. Mais o equipamento. Todos ficaram boquiabertos. Rourke e Jennings estavam mudos. Maddox, observando pelo drone, levantou-se furioso. O que diabos ela pensa que está fazendo? Rugiu. E Lara ajustou o peso, as pernas firmes como raízes. Inspirou fundo. Encontrou seu ritmo. E começou a caminhar. Passo. Outro passo. Ele é carga. A carga precisa chegar. Seu ritmo era lento. O mesmo que zombaram por meses. Mas agora parecia outra coisa. Não fraqueza, e sim força impossível. Era a cadência de alguém que sabia exatamente quanta energia possuía, e como gastá-la sem falhar. O ritmo dela era constante. Deliberado. Medido. O mesmo que haviam ridicularizado, mas agora com um novo significado. Ela passou por Rourke e Jennings, que recuaram como se vissem uma criatura mítica. Não os olhou. Os olhos estavam fixos na passagem à frente. A jornada mergulhou num mundo privado de dor. Cada passo enviava ondas de choque pelas pernas e pela coluna. O peso de Thorne era esmagador, sufocante. Seus gemidos de agonia ecoavam junto à respiração compassada dela. O vento rugia pelo desfiladeiro, tentando arrancá-los da montanha. Mas seu ritmo não quebrou. Passo. Respira. Ajusta o peso. Passo. Respira. No centro de comando, a descrença deu lugar a um tipo de espanto horrorizado. Todas as câmaras dos drones estavam fixas na figura solitária, avançando passo a passo. O especialista Shen, médico sénior e perito em fisiologia, se inclinou sobre o monitor que exibia os sinais vitais de Lara. Olhem isso, murmurou, apontando.
Frequência cardíaca elevada, mas estável. 140 batimentos. Não está disparando. Respiração perfeita. Como isso é possível? Maddox andava de um lado para o outro, pálido. Ela vai desmaiar. Vai matar os dois. Não acho que vai, respondeu Shen, baixo. Esse passo, já vi antes. Em documentários de Sherpas, montanhistas do Himalaia. Chamam de passo da mula. Uma técnica para carregar cargas pesadas por distâncias extremas. Não é sobre velocidade. É sobre não parar. Nunca. O sussurro correu pela sala. A geleira. A tartaruga. Eles zombavam justamente da fonte de sua força. Na montanha, Ilara atravessava um cenário de tormento. As coxas queimavam com ácido lático. Os ombros gritavam sob as correias do colete de Thorne, cortando sua pele. Ele já havia desmaiado, peso morto e inútil. Chegou a uma ladeira íngreme de cascalho solto. Descer era mais perigoso do que subir. Um único passo em falsos despencaria. Ela encurtou o passo, firmando cada pé com absoluta certeza antes de transferir o peso. Lentidão excruciante. Riam agora. Não rirão por muito tempo. 1 hora passou. Depois 2. Ela era uma máquina. Um metronome humano, marcando quilômetros em sofrimento. O sol mergulhava, tingindo os picos em laranja e roxo. No centro de comando, o general Madsen havia chegado. Homem silencioso, autoridade gravada no rosto por anos de guerra. Observava a tela principal, impassível. Quem é essa candidata? Perguntou em voz baixa. Maddox, suando, adiantou-se. Cadete Ilara, senhor. Da divisão de logística. Tem sido, desempenho marginal. Madsen não desviou os olhos da tela. Mostrem o arquivo dela. Um técnico digitou. O perfil surgiu. Notas modestas, sem elogios, uma foto apagada. Mas Madsen fixou-se em uma linha, próximo parente, Tenzin. Seu pai, murmurou. Era o Tenzin. Shen ergueu a cabeça. Tenzin? O da Operação Annapurna. A lenda Gurkha. O mesmo, confirmou Madsen, a voz pesada de memória. Carregou 2 escaladores feridos montanha abaixo, em plena nevasca. Caminhou 30 horas sem parar. Foi consultor de nossas forças especiais em guerra de montanha por 1 década. Silêncio absoluto. As peças se encaixavam com a força de um terremoto. Ela não cresceu na cidade, Madsen continuou, agora para todos. Cresceu a 3.000 metros de altitude. Não foi treinada para ser rápida. Foi treinada para resistir. Para nunca, jamais parar, ele lançou o olhar sobre Maddox, e pela primeira vez o instrutor sentiu a fúria fria nos olhos do general. Ela não é desempenho marginal, instrutor. Você é que não tinha qualificação para avaliá-la. O último quilômetro foi o pior. A visão de Ilara começava a turvar. O mundo reduzia-se a manchas cinzentas. Mas o ponto de evacuação estava à vista, um descampado onde o helicóptero Nightingale aguardava, rotor girando devagar. O som das pás cortando o ar era uma linha de chegada. Ela reuniu forças finais. As pernas moviam-se por memória, sem sentir. Saiu do desfiladeiro e entrou no descampado. Os paramédicos correram com uma maca. Ela não caiu. Caminhou até eles. Só então abaixou Thorne, com cuidado, como se fosse frágil. Ele ainda respirava. Estava vivo. Os médicos se lançaram sobre ele. Ilara ficou ali, oscilando de exaustão. O ruído do helicóptero, os gritos da equipe, o vento frio voltaram ao seu redor. Tinha conseguido. Deu um passo atrás. Outro. E então as pernas cederam. Desabou no chão. Quando acordou, estava na enfermaria. A primeira coisa que viu foi o especialista Shen, ajustando o soro. Bem-vinda de volta, disse com um sorriso respeitoso. Você estava severamente desidratada e em exaustão muscular extrema. Mas vai ficar bem. Ela tentou se erguer. Calma, disse ele, empurrando-a de volta com delicadeza. Você carregou mais de 110 quilos por 8 quilômetros pelas presas do dragão. Pode descansar. Thorne está estável. Vai ser transferido para o Hospital Central. Vai perder a perna, mas você salvou a vida dele. Todos sabem disso. Mais tarde, o general Madsen veio vê-la. Parou ao lado do leito, o chapéu nas mãos. Eu conheci seu pai, disse simplesmente. Foi o homem mais resistente que já vi. Ele estaria orgulhoso de você, cadete.
Não disse mais nada. Não precisou. Colocou um pequeno objeto na mesa de cabeceira, a moeda de conclusão dos testes da vanguarda, entregue apenas a quem sobrevivia ao crisol. Prestou-lhe uma continência impecável, virou-se e foi embora. As consequências foram rápidas e devastadoras. A história do feito se espalhou pela base como fogo. A geleira, a tartaruga, agora os nomes eram ditos com reverência. A lenda da garota lenta que carregou o mais forte dos homens montanha abaixo virou fábula da academia da noite para o dia. A carreira de Thorne acabou. Foi aposentado por invalidez. Mas a ferida no orgulho era pior que a física. No leito, via repetidas vezes as imagens do drone nas notícias, aquela garota silenciosa e discreta carregando-o como uma criança, o passo firme, a resistência impossível. O ego que o definira virou pó amargo. Recusava todas as visitas. O instrutor Maddox enfrentou inquérito formal. A sabotagem da mochila de Lara, somada ao favoritismo e à má conduta durante a crise, resultou em sua remoção imediata da equipe de treinamento. Foi rebaixado a um depósito de suprimentos no ermo gelado, encarregado apenas de contar caixas. Sua carreira, na prática, acabou. Rourke e Jennings, e o restante do grupo de Thorne, estavam destroçados. Andavam pelos corredores de cabeça baixa. A certeza e a crueldade haviam sido substituídas por vergonha. Haviam zombado de uma lenda. Haviam tentado quebrar o inquebrável. Alguns tentaram se aproximar de Lara para pedir desculpas, mas nunca acharam palavras. Sua dignidade silenciosa era repreensão suficiente. E Lara, por sua vez, não buscou os holofotes. Ao sair da enfermaria, voltou à rotina. Limpava o rifle. Cuidava do equipamento. Movia-se em seu próprio ritmo. Mas agora, ninguém ria. Observavam. Aprendiam. Concluiu os testes da vanguarda. Não liderou em velocidade, mas sua nota em resiliência e a avaliação dos colegas, recheada de desculpas escritas à mão, cheias de admiração, foi a mais alta da história da academia. Ofereceram-lhe um posto prestigioso na capital, caminho rápido para a carreira de oficial. Ela recusou com respeito. Pediu transferência. Seu novo destino foi o centro de treinamento em guerra de montanha, no ponto mais remoto e elevado do país. Não como comandante, mas como instrutora. Sua história permaneceu. Novos recrutas nos testes da vanguarda ouviam a lenda do ritmo da geleira, lembrança de que a força vem em muitas formas, e que a verdadeira medida de um soldado não é a velocidade na largada, mas a vontade de carregar os caídos até a linha de chegada, custe o que custar. Anos depois, um jovem recruta, nervoso, cambaleava numa marcha de altitude. Ficava para trás, os pulmões queimando, pronto para desistir. Uma instrutora discreta caiu no mesmo passo ao lado dele. Não gritava. Não o empurrava. Respira comigo, disse, calma. Ajuste seus passos ao meu. Mais lento é mais suave. Mais suave vai mais longe. O recruta a olhou, a mulher que era lenda viva. Ajustou sua respiração à dela, o passo ao ritmo dela. A dor nos pulmões cedeu. O pânico sumiu. Encontrou um novo compasso. Encontrou o ritmo da geleira. E não parou.